Olá a todos que acompanham o Pod do Varejo, o podcast da Lynx, que traz para vocês as tendências, os insights e as estratégias para o seu negócio. Aqui a gente traz gente que respira o varejo na prática todos os dias. E aproveitando, não deixe de se inscrever, estamos de casa nova lá no YouTube, então se inscreva no Pod do Varejo lá no YouTube. Meu nome é Rogério Vieira, sou diretor de segmento de postos e conveniências aqui na Lynx. Expandir uma rede de varejo no Brasil é um grande desafio hoje, né? E traz muitas oportunidades. Consumidores cada vez mais exigentes, né? Com todo o processo regulatório que a gente tem no dia a dia, é bem desafiante, ainda mais trazendo todo um processo de expansão. Então, hoje, justamente que a gente tem aqui a Rede Mimi, que traz esse processo muito bem definido, uma das maiores redes de postos de combustíveis e conveniências do Brasil, consolidada lá no Sul. Para conduzir toda essa estratégia de crescimento, eu recebo hoje a Ana Clara Chiodini, né, que é a CEO da Agricopel e da Rede Mimi, aqui com a gente. A Ana que tem muito forte aqui, trazendo todo esse processo de expansão, tecnologia e cuidando de gente, né, Ana? Então, Ana Clara, seja bem-vinda aqui no Pod do Varejo. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso negócio, da nossa realidade e do que a gente vem fazendo lá em Santa Catarina. Legal, Ana, muito legal ter você aqui com a gente. Ana, para começar aqui com a gente, conta um pouco dessa história de sucesso da Agricopel e da Rede Mimi, né? E da sua trajetória em assumir essa presidência do grupo. Então, a nossa história começa em 1977, com um posto de combustível lá em Jaraguá do Sul, então no interior de Santa Catarina, uma empresa familiar que a partir do posto de combustível foi agregando outros negócios, né? Hoje a gente tem uma unidade de negócio de distribuição também, que é bastante forte, onde a gente atua daí em outro segmento, não é varejo, é muito mais um business to business, mas o varejo continua sendo o nosso principal negócio, hoje com uma rede de 61 operações, com loja de conveniência, a parte de combustíveis, a gente também atua muito com a frente de lubrificação, e hoje a gente está numa jornada de expansão, focando nos mercados de cidade, no sul do Brasil, e eu tô lá na empresa, então, há 9 anos, desde setembro de 2024, então, assumi aí como executiva principal do negócio, fazendo a nossa primeira sucessão em praticamente 48 anos de história, e a gente vem trabalhando muito isso e fortalecendo cultura, valores, para conseguir ter um processo aí estável, uma empresa que continue sólida, sustentável, mesmo com crescimento. Muito legal ouvir essa história, né? Lá do interior de Santa Catarina, né? Jaraguá do Sul. E vem crescendo e inovando nesse setor de combustível, né? Que é um setor bastante importante para o nosso varejo brasileiro, né? E sendo pioneira, né, na oferta de GNV lá no estado, né? Começou muito forte com isso. E como foi essa trajetória de expansão e inovação até se tornar uma marca bem consolidada do varejo? Então, a nossa trajetória de expansão e inovação, na verdade, começa, né, com essa vontade, esse espírito empreendedor, vontade de crescer, que o meu tio, meu pai, meus tios, meu pai, né, tiveram desde o início da empresa, assim, logo eles já trouxeram loja de conveniência para dentro do negócio, que a gente também foi pioneiro. GNV, a gente teve o primeiro posto, né, GNV em Santa Catarina, então sempre buscando trazer diferentes ofertas para atender o cliente, né, o foco sempre foi muito o foco em atender o cliente, o que gerasse valor para o cliente. Então, com essa busca, acabaram surgindo essas inovações, né? E a gente sempre, na parte de varejo, onde a gente está, no varejo de combustíveis, a gente acaba sendo alguém que adota as inovações, né? Muito mais do que talvez vai criar alguma coisa. Então, a gente sempre está procurando novidades para trazer para o ponto de venda e gerar uma experiência do cliente cada vez mais rica. Que legal, que legal. E como você define a cultura da empresa e mantendo esse DNA sempre aflorado aí mesmo com toda essa expansão e esse crescimento? Essa é uma pergunta muito interessante, porque é um desafio muito grande. Expandir e manter cultura ao mesmo tempo, né?
E o desafio é principalmente manter a cultura nesses momentos de expansão. E quando a gente fala de aquisições, ainda mais, né? Quando a gente vai crescendo organicamente, tu acaba trazendo tua cultura, teu processo, desde a parte de integração do colaborador e todos os teus rituais de gestão. Mas quando a gente adquire um negócio, é um pouco mais desafiador. Mas a gente faz um processo bem robusto de integração dessas pessoas, onde elas passam por uma integração que traz todos os nossos processos, nosso modelo de gestão, como a gente trabalha através de rituais. Eu acho que é muito importante para a cultura, reforço de valores, comportamentos, rituais. E a gente acaba trazendo a liderança muito alinhada nesses processos. E nos novos negócios, a gente tenta também mesclar um pouco quem já era de casa com quem está vindo. Então, acho que acaba gerando uma combinação bastante interessante para dar seguimento no negócio e na oferta de valor que a gente traz. E a cultura ela é reforçada muito pelo exemplo, né, Rogério? Pelas atitudes, pelo que a gente faz todo dia, que reforçam o nosso discurso. E nas aquisições, então, a gente acaba tendo um foco um pouquinho maior nesse início, né, quando está começando, para trazer muito isso e a gente ter o aculturamento mais rápido das pessoas que estão integrando o nosso time. É super importante a cultura, né? Principalmente vocês com todo esse processo de expansão, né? Uhum. E Ana, falando em expansão, né? Vocês estão em pleno processo de expansão, vocês estão com formatos diferentes de investimentos, né? Uhum. Conta um pouco pra gente aqui essa parceria que vocês fizeram, esse investimento por parte da Raizen, né? Uhum. Que entrou no negócio muito forte, né? E como é que vocês trabalham com essa decisão ali no conselho na busca de novas unidades de negócio, né? Então, a Raizen, ela é uma parceira muito estratégica nossa, né? A gente já tinha uma parceria estratégica com eles desde 2012 na distribuição. Então, a gente ampliou a parceria para o varejo agora, em 2024. E a gente tem um direcional muito forte de como a gente quer crescer e para onde a gente quer crescer. A gente já tinha antes da entrada deles. E eles entenderam que fazia sentido esse mesmo direcional para um projeto conjunto. Então, a gente tem o perfil de negócio, a gente tem a região geográfica. Acho que um bom processo de planejamento é essencial. E aí, um time específico que foque nisso e dê tração para essa área. Porque dividir com o dia a dia é bastante complexo, né? O dia a dia acaba consumindo a gente, a operação de varejo ela é muito dinâmica. Então, um time dedicado à expansão é super importante para dar tração e as coisas acontecerem. E aí, isso tem um comitê também que se reúne mensalmente, que aprova esses negócios, já tem todo um direcionamento. Então, um processo de governança é fundamental aqui para o dia a dia acontecer e a gente conseguir trazer as oportunidades para dentro de casa. Que legal. E no mundo nosso de postos, né, Ana? A gente tem o posto rodoviário, posto urbano. Fala um pouquinho para a gente como é que está a estratégia dessa expansão, né? Tem algo definido, um pouco mais para rodovia, um pouco mais para urbano, né? Muito mais concentrado em cidade. Como é que está na cabeça da Mimi? Nosso foco é cidade, é o mercado urbano, é o que a gente sabe fazer melhor. A gente nasceu assim, né? Hoje tem posto de rodovia. Não vamos descontinuar, mas o crescimento é mercado de cidade. E a gente está focando muito na região sul do Brasil, prioritariamente em Santa Catarina mesmo. Então, tem muita oportunidade dentro de casa, na nossa região, para crescer num segmento que é extremamente pulverizado, né? Então, hoje tem players se consolidando, mas ainda é um segmento bastante pulverizado, com muitas frentes, aí, muita gente atuando nesse segmento. Então, a gente está buscando uma consolidação no sul em mercado de cidade. E é um perfil muito diferente do posto de rodovia. Parece que é o mesmo negócio, mas não é o mesmo negócio. É bastante diferente o público, a oferta de valor, os processos de gestão. Então, a gente resolveu focar no que a gente entende que faz melhor, que é a parte de mercados urbanos. Olha, que legal, né? E é muito importante ter essa definição, né? Vamos para esse caminho e assim seguindo em frente, né? E quais são os pilares dessa sustentação que vocês têm lá na Rede Mimi, Agricopel, e como é que está o processo de governança? Então, acho que os grandes pilares, né, para olhar tanto para a operação como ela está, quanto para a expansão, porque também não adianta a gente expandindo e não cuidar do negócio que a gente tem, né, da nossa cadeia base, então o equilíbrio disso é fundamental. A gente olha muito para o foco no cliente, buscar sempre atender, ver o que gera valor para o cliente no ponto de venda. O posto, ele não é um destino final, né? A gente, como diferente de outros varejos que tu sai de casa para ir naquele local, o posto, ele é parte da jornada, parte do caminho. Então, a gente vê que a gente tem que atuar muito na frente, trazendo para o cliente o que ele entende como atributo de valor. Então, ele quer
Ele tem uma jornada que ele quer agilidade, cortesia, mas a gente não tem grandes experiências de ponto de venda na nossa visão e muito mais o básico bem feito, um bom atendimento e principalmente a agilidade para o cliente conseguir fazer a jornada dele dentro da expectativa. Então, o pilar de atendimento, experiência e um plano de oferta no ponto de venda é fundamental para a gente conseguir realmente gerar esse valor para o cliente. E o planejamento estratégico é fundamental, que era o que a gente estava falando de foco, né, Rogério? Focar no que a gente... saber dizer não é ter foco. Então, a gente precisa ter aí delimitado onde que a gente quer chegar. Claro que isso vai mudando, é dinâmico, a gente revisa isso de tempos em tempos, porque a gente está num ambiente muito dinâmico. E aí é importante como desdobrar esse planejamento estratégico, né? Um plano tático, indicadores, o time alinhado para realmente trazer aí as metas, os grandes objetivos que a gente tem para a empresa. E a excelência operacional é um dos pilares também que a gente considera fundamental, que é um negócio de commodities igual combustíveis, né? A gente sabe que o detalhe faz muita diferença. Então, trazer eficiência operacional, olhar muito para processo é importantíssimo para a gente garantir também essa entrega de resultados. E a governança, ela sempre contribui, né? Garantindo essa disciplina, ela, acho que traz todo esse pacote, né? Transparência nas decisões, um alinhamento entre lideranças, entre sócios, entre parceiros, que é... O negócio ele não é feito só de quem está ali dentro, né? Tem todo um ambiente, uma cadeia envolvida, então é muito importante esse alinhamento que a governança traz muito, esses papéis, responsabilidades, tudo isso muito bem definido, acaba ajudando no dia a dia a deixar o negócio fluindo, né? Rodando sem nenhum tipo de trava, porque a regra está definida, tem os fóruns, os comitês, enfim, e a coisa vai acontecendo e vai garantindo a sustentabilidade do negócio. Legal, e nesse nosso ambiente de postos, né? Sempre com alto giro de valores, né? Mas sempre com a margem muito apertada, né? Isso que você falou de excelência operacional é muito importante. E como é que a tecnologia vem apoiando a operação da Rede Mimi? E aí sempre no viés no front da loja e também na sua retaguarda? A tecnologia ela é cada vez mais essencial, né? Para a gente garantir essa excelência operacional, eficiência, agilidade, padronização, assertividade também. A gente vive, né, um ambiente que a gente precisa cada vez mais de melhores decisões baseadas em dados. Então, a tecnologia, acho que na retaguarda, ela traz muito isso, né? Essa questão de dados, controle, sistemas integrados, porque acaba que a gente tem muita informação dentro do negócio, mas se não saber... Não tem um sistema que apoie a gente na extração e na consolidação disso, a gente não consegue traduzir isso em boas decisões ou bons projetos que realmente façam diferença. E no ponto de venda é automação de pagamento, agilidade para o cliente, gestão de estoque, melhoria na experiência do cliente como um todo, né? O cliente, como eu falei, na nossa jornada de posto de combustível, ele tá... Agilidade é um atributo essencial. Então, se ele chega, né, o sistema travou, o sistema tá parado, não passa o cartão, lentidão, acho que é a pior coisa que a gente pode ter, né? Então, o sistema, ele apoia muito a gente, não só o sistema operacional em si, mas a tecnologia como um todo, o hardware também, em trazer essa agilidade e uma boa experiência para o cliente, né? A gente vem testando também os totens de autosserviço, então, auto checkout, né, na hora do caixa, e acho que dando esse empoderamento para o cliente também é interessante, mas tem que funcionar muito bem, né? Ele não pode, tem que ser lúdico, tem que ser preciso, como eu falei, tem que ser rápido. Não, e é interessante, né? Porque muitas vezes o consumidor ele quer ser rápido, a experiência dele é velocidade, e às vezes ele quer chegar na loja de conveniência, ele quer desfrutar, né? Então ele quer estar lá para curtir, comer alguma coisa legal, né? Ir para um totem. E tem mais alguma solução essencial que vocês vêm usando nesse processo de operação com tecnologia? Agora a gente está começando a engatinhar em algumas coisas que estão surgindo, que nem IA, e para realmente monitoramento, monitorar fila, essa parte de excelência operacional e produtividade, acho que a tecnologia traz, assim, algumas frentes muito importantes e relevantes. Mas como eu comentei, são projetos hoje que estão ainda em fase de estudo, análise, piloto, mas eu vejo, assim, com bastante ânimo, eu tenho, assim, no futuro muita coisa boa para surgir com a tecnologia apoiando a gente cada vez mais. Em ajudar a vender mais, a ter mais produtividade e a ser mais assertivo na oferta para o cliente. Como tu comentou, ele quer chegar na conveniência, ele quer tomar um café, mas é no tempo dele. Na hora do check-out, ele já tá com pressa de novo, né? Para receber o café também. Então, assim, o tempo... A gente, como cliente, é assim também, né? Eu vou tomar o café no meu tempo, mas eu quero o café
que chegue a mim, né, com uma certa agilidade, não vai ficar esperando muito tempo, na hora de sair a mesma coisa, né? O relógio já tá ali apertando, né? Quando você tá ali desfrutando, você tá no momento da emoção, né? Então você desfruta. Na hora que você vai pro caixa, sai a emoção e entra a razão e você quer ser muito rápido e fluido, né? Então essa é a briga que a gente tem no dia a dia. Eu vou te contar uma coisa, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então quando eu vou no posto, eu sempre procuro aquele que tem o pagamento na pista na hora que eu vou abastecer. Não posso tirar meus filhos do carro, né? Então traz agilidade, todo o processo. Isso é muito legal. E quando eu vou na conveniência, eu vou, você falou, poxa, tem experiência do totem, né? Do autoatendimento. E aí a tecnologia ajudando e apoiando nessa experiência toda. Muito legal. E uma coisa que tu comentou agora, só para contribuir, é muito interessante, porque a jornada do cliente na pista e na loja, a gente vê que acaba sendo em momentos diferentes. Exato, então, assim, passou para abastecer, é isso, agilidade, pagamento na pista, meios de pagamento essencial, né, para o negócio, ter diversas opções. Se o cliente quer sair na loja, ele pode, se ele quer pagar no carro, ele pode, ter o meio de pagamento que o cliente entende que ele quer, né? É Pix, é cartão, enfim, a gente vê isso como super importante para o negócio. E a jornada da loja nem sempre ela está conectada com a do combustível. Então a gente tem que olhar para essas duas jornadas do cliente. Boa, boa. E Ana, operar uma rede multiformato, conveniência, postos, você tem a visão estratégica e você tem o tato ali no dia a dia com as pessoas. Como é que você equilibra isso? Acho que o maior desafio nesse equilíbrio é como a gente faz, né, esse desdobramento da estratégia, envolve as pessoas, elas se sentem efetivamente envolvidas na tomada de decisão. A nossa cultura, desde o início, lá em 77, sempre foi muito pautada na colaboração. Então, os sócios mesmo, meu pai, meus tios, eles só tomavam a decisão quando fosse consenso. Tivesse todo mundo confortável com aquela decisão. Então, isso é muito rico, porque traz as diferentes perspectivas, a diversidade que a gente tanto fala hoje em dia, né? Porque são diferentes pontos de vista. Isso. E acho que isso hoje, para nós, é um desafio manter esse legado vivo, né? E a comunicação constante é muito importante para isso, que é embarcar as pessoas. Os rituais de gestão são essenciais, fundamentais para isso. Desdobrar todos os objetivos da empresa, desdobrar eles também em nível tático, operacional. A meta lá do vendedor de pista, ela não pode estar totalmente desconectada com a meta do diretor. Então, isso tudo tem que se conversando e no final, conforme vai somando, né, aquilo vai compondo os objetivos estratégicos do negócio. E a proximidade com o cliente, com os clientes, com o negócio, com o time é essencial para a gente poder equilibrar tudo isso de uma forma positiva. Legal, legal. E agora conta pra gente aqui, Ana, quais são os planos para os próximos anos aí da Rede Mimi, né? Tá aí, você falou na casa de 60 postos, agora com toda essa parceria, esse formato novo, junto com a Raizen, como é que tá os planos para os próximos anos aí? Então, a gente quer continuar crescendo no sul do Brasil, como eu comentei, né? Mercados de cidade, fortalecendo a nossa presença como rede nesses mercados, tanto com combustível quanto com conveniência. Então, a gente trabalha muito forte, os dois sempre conectados. A gente acredita muito no negócio conveniência também. E sempre focando numa boa experiência do cliente, com uma oferta de qualidade, um atendimento, um bom atendimento no ponto de venda, trazendo cada vez mais valor para esse ponto de venda. E acho que a gente tem o desafio de trazer, né? O cliente já está dentro do ponto de venda. Como a gente traz mais valor para ele, consegue agregar mais serviços ou uma venda mais inteligente, mais conectada com o que ele está procurando naquele momento. E então os planos tá pautado nesses pilares. A gente vem num projeto de expansão que tem também construção de novos postos. Maioria a gente tem troca de operação, né, no nosso planejamento, mas a gente hoje também está construindo alguns postos, porque a gente vê que os eixos mudam, as cidades estão crescendo, então também tem a oportunidade aí de construir algumas operações para a gente conseguir chegar, né, na expansão que a gente espera. Não, que legal, né? E como o mercado vem se consolidando, né? Eu acho que a consolidação, você vê como é um caminho sem volta, a consolidação do mercado de postos, ela vai seguir com uma tendência daqui para frente?
Eu acredito que sim, a gente vê esse movimento acontecendo, né? Hoje já é um mercado bastante pulverizado, com muitos players atuando, né? No Brasil aí tem 40 mil postos, a gente vê redes aí com 150, 180, talvez 200 e alguma coisa, mas a gente não vê grandes redes também a nível nacional. Então eu acredito muito nesse modelo de um player mais consolidado de forma regional também. A Raizen também acredita nisso. Porque o Brasil é muito grande, tem muitas diferenças regionais, tem outros desafios, né? Quando a gente começa a crescer e expandir muito geograficamente. Mas eu vejo que o movimento de consolidação ele é um caminho sem volta. A gente já vê vários players, né, nesse sentido. E eu acho que não é... Acaba sendo algo positivo para o mercado. Então, a gente consegue aí trazer também algumas coisas boas na consolidação, como otimizações, sinergias. Então, essa presença de marca, de rede é muito importante. Que bom. É o varejo pulsando no nosso Brasil aqui no segmento de postos. E Ana, agora chegou um momento aqui do nosso pod do varejo, né? Que a gente tem o desafio aqui, a ideia simples aqui é você indicar uma marca, né? Uma pessoa do varejo que represente bem a questão do varejo para indicar aqui para gente, para trazer aqui para os próximos episódios. Aí eu vou deixar o desafio para você, hein? Ah, legal, vamos lá. Então, para mim, acho que assim, a maior referência hoje em varejo aqui que a gente tem no Brasil, para mim, né, particularmente é o Rony da Reserva. Eu acho que assim, o case dele é referência em varejo, em foco no cliente, experiência do consumidor, construção de marca. Então, assim, se eu pudesse indicar alguém para ouvir, é alguém que eu sempre ouço, sigo no Instagram e gosto muito, acho que tem aí uma mensagem muito poderosa de negócio e de varejo. Então, seria uma indicação. Excelente indicação. O Rony também é um super parceiro nosso. Tá anotado, né? Tá anotado aqui. Vamos convidar. Sugestão da Ana Clara aqui, deixar registrado aqui nos autos aqui. Ah, legal. Do nosso. Ana, muito obrigado pela nossa conversa, né? Por falar de tecnologia, de trazer um pouco da cultura da Rede Mimi, de trazer toda essa transformação que vocês vêm fazendo, processo de expansão. Foi uma honra estar aqui contigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa história, entre essas tantas histórias aqui inspiradoras que vocês trazem no podcast do Varejo. Muito obrigado. E, gente, para vocês que nos acompanham aí, no Pod do Varejo, no YouTube, Spotify, não deixe de se inscrever e assistir todos os nossos episódios. Muito obrigado. Obrigada.